tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis, né, a essa montanha, transportar-te daqui para ali, e ela te transportaria, e nada vos seria impossível. Grãozinho de mostarda é um negócio pequenininho, né? Será que nós temos um grãozinho de mostarda? É. Será que nós acreditamos ou tentamos negociar com o povo lá para ver se eles fazem as coisas que a gente precisa? Eu me lembro dos tempos idos que a minha família se dividia entre católico e espírita. Minha mãe era espírita, meu pai dizia que era católico, não era muito crente no negócio, mas ele dizia que era católico. Mas por causa das minhas avós, a gente tinha que ir à missa. Aí eu ia ter um exame muito, ia ter uns 12, 13 anos. Eu ia ter um exame muito sério. E uma das minhas avós virou para mim e falou assim: você precisa ter fé minha. Você vai à igreja, vai fazer um pedido para Santo Antônio do Categeró, que era o nome do santo, e vai fazer um pedido e prometer para ele que você vai fazer alguma coisa para ele te ajudar na hora do exame. Eu fui. Né? Daí eu, da minha casa, eu morava na época, na casa dos meus pais não era de igreja. Daí lá fui eu na igreja, procurar o tal do Santo Antônio do Categeró, né? Aí eu fui lá e fiz a promessa. Só que tinha uma coisa que eu achava que estava muito louca essa história. Não é que eu ia só poder pedir a ajuda dele, fazer a promessa e só dar o dinheiro para ela falou depois que a promessa fosse realizada. Eu não estava falando no pedido, eu estava negociando. Não era bem isso, aquilo não me soou bem. Mas, moleque, tudo bem. Então, para não brigar comigo mesmo, nem criar caso com ela, eu já paguei ele antes. Né? Eu já deixei o dinheiro para lá, na caixinha lá, e fui embora para minha casa, que eu já tinha conversado com o Santo Antônio, e o Santo Antônio podia ajudar a resolver o meu problema. Aí eu me lembro do meu pai falando para mim assim: ele só vai te ajudar a resolver o problema se você estudar. Se você não estudar, não vai adiantar nada. Aí tá bom. Aí fui lá, aí eu passei no exame. A minha avó passou assim: você passou no exame? Que bom, foi Santo Antônio que fez isso. É? Você precisa ir lá pagar a promessa. Aí eu virei para ela e falei assim: não, eu já paguei. Como você já pagou? O dia que eu fui lá pedir para ele, eu já deixei o dinheiro para poder ajudar os pobres. Não, isso não é assim que se faz. Primeiro você pede, depois você paga. Acho que eu não me entendia bem com as coisas de história lá desde aquela época. Não vou negociar com o Sandro. Né? Aí uma segunda vez que eu vivi esse tipo de situação, já mais velho, mais de 18 anos, me pediram umas tias, o irmão da minha mãe, mais esposa e mais coisa, me pediram para levar os Aparecida do Norte. Botei todo mundo no carro e levei e fui até Aparecida com eles. E aí começou a história lá da Sala dos Milagres, o processo todo, aquela negociação toda que acontece lá. Eu falei: peraí, mas nossa Aparecida não está lá esperando negociação da história. Se ela for ajudar, ela vai ajudar quem precisa ser ajudado e que tem condição de ser ajudado e quer ser. Ninguém vai fazer mágica nem milagre se não houver reciprocidade. Mas estou quieto, né? Porque eu levei os dois velhinhos lá, criar caso com os velhinhos. Eles me acharam ótimo que eu tinha levado eles na Aparecida do Norte. Desde aquela época já me enfiavam em alguma reza de forma direta ou indireta. Então, lá fui eu. Aí nós voltamos, ah, e a minha tia falava para mim assim: eu paguei a promessa da anterior, que ela me ajudou, e agora já fiz uma nova promessa para ela me ajudar na próxima etapa. Eu falei: o negócio aqui é bom, negocia para lá e negocia para cá, vai acertando a negociar. Aí meu tio falou: não, minha pretinha sempre ajuda. Uhum. Já vinha ouvindo as histórias deles dentro do carro.
para ele, eu sentia a coisa da seguinte forma, não era porque eram parentes, mas sim porque aquilo que eles acreditavam tanto naquilo que eles estavam fazendo que tinha um sentido para eles. E eles não iam lá toda hora só porque eles estavam precisando de alguma coisa, eles estavam sempre fazendo. E nesses dias que eles iam até a Aparecida, eles também levavam um monte de nomes de outras pessoas para pedir para Nossa Senhora Aparecida, de ajudar aquelas pessoas. E uma das coisas que elas estavam tentando fazer naquele dia que me pediram o caminho era levar a minha mãe até lá. Minha mãe já era uma pessoa muito doente, então ela precisava, eles acharam que ela precisava das bênçãos no chá. Então, tá bom. Tudo que você pensa positivo, para mim não tem problema nenhum. Né? Tudo que você faz por bem do outro, faz do outro, qual é o problema? Como diz o texto, se um grãozinho de mostarda, a gente vai vivenciando isso de uma forma produtiva. Né? Aí, eu comecei a pensar, nós, dentro do mundo, né, na doutrina, daquilo que nós vivenciamos na casa espírita, mas como é que a gente lida com essa fé? Que a maior parte das vezes ainda a gente traz esse ranço de vamos negociar e a promessa, vamos negociar que aí você me faz isso, eu te dou aquilo. Umas coisas meio estranhas. Né? Tem uns lugares aí, outras correntes espiritualistas que também fazem uns negócios assim, que você tem que pagar para poder o trabalho ser feito. Cada um dentro da sua situação, da sua realidade, daquilo que ela acredita. Mas aí comecei a me perguntar se isso é a fé. E aí veio uma coisa que é muito interessante nessa história. Fé é um sentimento instintivo e nasce com o espírito. Crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino em toda ou qualquer situação está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Intuitivo quer dizer o quê, hein? Intuitivo quer dizer que vem da gente, vem da nossa bagagem, das nossas vivências, das últimas vidas, tudo aquilo que a gente acumulou na memória do espírito. A nossa bagagem. Aí tem uma outra coisa que é importante nessa história. Inspiração. A inspiração, o que é? A inspiração já é quando algum espírito amigo está te sugestionando alguma coisa. Eu enchi, pastor Guilherme, que ele deu essa aula desse lá, eu estou cutucando ele, para ninguém esquecer esse detalhe. É porque a gente costuma confundir, né? A gente costuma ter automaticamente, eu fui intuído por alguém, nossa, a ideia veio da minha cabeça. Tá errado. Se você foi intuído, você tirou de você mesmo aquela informação. Agora, se você foi inspirado, aí pode ser que o espírito tenha te inspirado aquela ideia e aí sim você recebeu isso de alguém. Não é interessante isso? Então, eu recebi uma intuição. Vivi essa intuição porque estava na minha bagagem. Né? Isso é que eles chamam de anime. Vem de dentro de mim. Me concentrei, eu estava fazendo uma oração, eu fiz uma meditação e lembrei de uma série de coisas que passei, que eu já vivi, que de repente seriam boas para aquele momento. Perfeito. Agora, eu estou aqui, estou vibrando, estou pensando, pedindo para que as coisas possam estar. De repente, eu sou inspirado a ir conversar com uma determinada pessoa. Aí eu estou indo nesse processo porque alguém lá em cima está me ajudando a dizer, olha, procura ali, isso vai dar certo. E é o que eu falei para o pessoal que estava procurando na casa. Busque inspiração. Né? A inspiração vai mostrar para você o que é e aonde que é. E o que vai ser importante naquele momento. Né? Então, começamos a pensar por aí. Essa crença é inata, impulso íntimo, para bem conosco. Certo? Nós vamos sentindo ela dentro de nós. Não é alguma coisa que eu vou conquistar, é alguma coisa que eu vou buscar de dentro para buscar trazer para fora, poder me utilizar dela. Se ela está em você, você já conquistou outras existências. Não. Ela é resultado de todo o processo de desenvolvimento. Essa convicção inabalável da sabedoria divina, da própria inteligência que rege a tudo e a todos,
atinge a sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Tais valores se encontravam inicialmente em estado embrionário e, ao longo das encarnações sucessivas, estruturaram-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. O que, na realidade, reforça o que a Edna e eu acabamos de dizer, que você já traz essa bagagem, esse valor já estava lá. Só que ele ainda era um grãozinho, e ainda era uma coisa a ser desenvolvida. Ele precisava ser desenvolvido e crescer dentro do caminho. Como ela disse, e nas várias encarnações, nós vamos desenvolvendo pouco a pouco, um pouquinho disso. Umas mais, outras menos, até que nós consigamos entender que aquilo é um processo de aprendizado, um processo de crescimento. Eu brinquei com o André, o Guilherme ontem. Ontem ele fez aniversário, fez 40 anos. Estava todo mundo enchendo a paciência dele, que ele tinha feito 40 anos, né? Que ele tinha alcançado o André. Agora o André não era mais o caçulinha da casa, né? Então que as coisas estavam se desenvolvendo por aí. E eu sempre me lembro daquele velho ditado do tempo da Edna, né? Que, na verdade, depois dos 40 que a vida começa, né? Vamos viver a vida agora após os 40. E eu dizia para ele exatamente isso. A hora que você chega aos 40, você chega com toda uma bagagem que você recebeu desde o seu nascimento até aquela data. Mas até então, até ali você era um estagiário. Estava aprendendo, aplicando algumas coisas, mas ainda meio perdido, ainda meio sem sentido, ainda meio confuso. Quando você chega na fase dos 40, e aí vem a história da vida começa aos 40, na realidade você começa a ter as oportunidades de botar tudo aquilo que você aprendeu para fora. É a hora que você começa a pôr em prática o seu aprendizado. Seja ele positivo ou negativo. É a hora que você vai trazer para fora. É a hora que você começa a limpar aquelas coisas que estão cheias de teia de aranha lá dentro, que não tem mais nada a ver. Você vai começar a tentar se libertar de traumas que você está aí guardando, não sabe nem por quê. Enfim, de coisas que você está ali precisando superar. Você, a partir dos 40, já tem condição e maturidade para tanto. O seu conhecimento é maior, a sua consciência é maior, você tem condição de entender melhor, de sentir melhor. Ah, mas tem muita gente que não percebe isso. Tem aquele que resiste, diferente. E tem o resistente. Né? Por quê? Porque resistir significa eu me proteger de algo que eu acho que eu não conheço. Até o momento que eu descubro o que eu conheço, o que está dentro de mim. Mas eu estou tentando viver, tentando vivenciar aqui. Então, tendo a convicção de que tem uma força maior que nós, que está nos ajudando e dirigindo esse processo todo e que criou esse texto todo que nós estamos inseridos nele. A gente nunca pode esquecer disso. Não foi o Márcio que criou esse mundo. Certo? De vez em quando ele tem uns ataques, mas não foi. Certo? Então, nós vamos construindo esse processo passo a passo. A fé plena. A fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos e também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Ela pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. É a energia que está presente em tudo. Quando a gente vive os cursos aqui na casa, a gente aprende que estamos inseridos dentro da energia. Não é assim, André? Qual era a mesma energia que a gente fazia? O que nos gera, que nós trocamos com as pessoas, qual é o fluido cósmico universal? Está melhorando, né? Eu chego aí. Cara dele lá. Então,
Isso pulsa dentro de nós o tempo todo. Nós estamos interagindo com o universo à nossa volta, fazendo parte desse universo. E se eu faço parte desse universo, eu estou aprendendo com ele e estou ensinando a ele. Que as experiências são trocadas. Nós, dentro do contexto da doutrina, que estamos desenvolvendo, aprendemos isso na casa espírita no dia a dia. No acerto, no erro, no momento em que a gente fica bravo, no momento que a gente está lá, né, os anjinhos, no momento que nós estamos aprendendo a trocar, naquilo que a gente aceita ou não aceita no outro. Né? Conviver dentro desse espaço não é uma das coisas mais fáceis e mais simples. Porque eu vou encontrar situações em que eu vou encontrar outras pessoas com as quais eu me simpatizo rapidamente, com as quais eu não me simpatizo de cara. Né? Vou encontrar pessoas com as quais eu interajo com tranquilidade e vou encontrar pessoas que essa interação é complicada. E estou aprendendo o tempo todo que eu tenho que aprender a fazer isso, me comunicar com as pessoas. E que a minha grande tarefa não é criticar essas pessoas, e sim dar o exemplo. Bom, aí já começou a complicar a história. Porque eu já estou querendo pegar o pescoço e voltar aqui dar o exemplo. Hoje dá muito para a cabeça. Já ouvi isso na assistência fraterna, de vez em quando o povo me fala isso. Aí, na realidade, mas é isso que nós estamos sendo convidados. E como é que nós vamos trabalhar com isso? Para isso a gente vai aprendendo, vai estudando, vai vivenciando e vai trocando com os companheiros dentro da casa. Aprender a ouvir. Porque às vezes eu escuto o barulho, mas não ouço o que está dentro por ele. Eu não interajo com o mundo. E quero que o mundo seja perfeito. E cobro de todo mundo que essas pessoas sejam perfeitas. E digo para todo mundo que não pode ser daquele jeito. Né? Não falo isso no espelho. Eu não olho para mim mesmo. Né? E aí a gente para e fala assim, bom, nesse processo tem umas coisas que eu já estou aprendendo. Se eu conseguir melhorar dentro da minha casa, eu vou conseguir ajudar o outro na casa dele. Né? Na semana passada, eu fui ao aniversário de uma casa espírita aqui da região, que estava fazendo 75 anos de existência. Ela era um pouquinho mais velha que eu. Né? Não muito, mas um pouquinho. Ela é do tempo do Tia Edna. E eu lá fui visitar essa casa. E fui visitar a casa no aniversário, ouvi a palestra, participei. Lembrei que eu conheci muitos dos fundadores daquela casa, desde moleque. E aí eu estava aqui conversando e pensando ali no significado daquele encontro e daquelas pessoas e de todas as atividades que tinham sido desenvolvidas por ali. São 75 anos. Da mesma forma que o 3 de outubro fez 73 anos. Essa semana. E aí eu comecei a pensar da minha própria existência, da minha própria responsabilidade, quando fundei essa casa há 44 anos atrás. Eu falei assim, peraí, com quantas pessoas eu já interagi? Como é que eu troquei? Quantas pessoas eu convidei a que vibrassem comigo, rezassem comigo, e eu pratiquei aquilo que eu realmente propus a elas fazerem? Talvez sim, talvez não, em alguns momentos mais intensamente, em outros menos, porque eu estava no meu processo de aprendizado. Estava no meu processo de abrir horizontes. E a gente foi conhecendo, foi se trocando, foi aprendendo uma série de coisas. Aprendendo, inclusive, que o mundo dá voltas. Ele vai, de repente, você não está nem imaginando. A porta da minha amiga ali, né, passou na frente da minha casa, onde eu moro até hoje, e a casa estava sendo reformada. Aí ela virou para o meu pai e disse assim, o senhor não quer vender a sua casa? Nós trocamos. O senhor muda para o meu apartamento e eu mudo para a sua casa.
Aí, falei, não, senhora, eu estou reformando a casa, meu filho vai montar um consultório aqui, não estamos interessados em vender. O senhor vai mudar de ideia, eu vou lhe comprar e vou trocar com o senhor a casa. Tá, passou algumas semanas, ela encontrou com ele e com minha mãe na porta da casa de novo. Foram ver alguma coisa, meu pai comprou alguma coisa para a reforma. E ela tentou convencer a minha mãe a vender a casa. Aí a minha mãe disse para ela assim, não, senhora, não posso, ficar embaixo vai ser o consultório do meu filho. Não dá para poder. Eu vou morar, está fazendo um apartamentozinho em cima e embaixo vai ser o consultório dele. E o seu apartamento não vai dar para fazer isso. Ela não gostou muito da ideia, não, mas engoliu. Foi embora. Aí, passado, nós mudamos, a casa ficou pronta, nós mudamos para a casa, nos estabelecemos lá. Um belo dia, chega ela e o marido, o avô da minha amiga. Né? Entre os dois, minha mãe recebe os dois, mandou fazer um chá para poder servir para eles. Meu pai perdido dentro da história, não entendendo muito por que eles estavam lá. Depois de quase uma hora de conversa, o avô dela era ótimo para contar caso, certo? E ele contou um monte de casos, um simpático esse processo. Aí a avó dela virou para nós e falou assim, o senhor não mudou de ideia ainda? O senhor não vai vender a casa. Aí o marido dela virou para ela e falou assim, que vender casa, o que ele quer ser aqui dentro da casa? Quero trocar o nosso apartamento pela casa assim. Você ficou doido? Bom, eu sei que naquele momento ele falou assim, não liga para o que ela está falando, não. De vez em quando ela me chama. Eles acabaram cortando a visita e foram embora. Ela não ficou muito feliz com a história. Aí ela começou a descer, que tinha a outra vizinha, né? Estava lá, que era vizinha de prédio, e que de vez em quando também cruzava com ela na história, de vez em quando elas iam fazer o evangelho com a minha mãe. Então, entravam lá e ela entrava para fazer o evangelho. Certo? Levava a pequenininha, que cresceu muito disso lá, e assim o processo foi se desenvolvendo. O que nós percebemos naquele contexto todo, e que eu pensando nesse caso, a gente podia lembrar de algo. Nós tínhamos uma tarefa, que não era só minha, era minha e da dona Edna ali, e nós tínhamos que trazer algum processo para que aquelas pessoas que estavam ali pudessem ter, né, inspirações positivas. Elas pudessem encontrar um caminho melhor. Os dois já tinham idade, né? Cuidavam da neta, que ainda era muito jovem. E eles tinham uma tarefa, e nós não aparecemos no meio da vida deles por acaso. Eu não parou para comprar minha casa que não estava para vender, por simples, alguma reação de realidade existia. E que nós tínhamos que fazer uma troca ali. E aquela troca tinha que ser uma aprendizagem para nós e para eles. E durante alguns anos isso foi feito. De vez em quando, a avó passava na porta da minha casa, tocava a campainha, perguntava para a empregada se minha mãe estava lá. E ela entrava e fazia companhia para minha mãe. Minha mãe ficou doente muitos anos. Melhora, piora, melhora, piora. E, na realidade, ela vinha, ela sentava, ela fazia. Quando ela não estava, as outras vizinhas vinham rezar com minha mãe. Na verdade, nós íamos vivendo essa energia toda. Aquilo me ajudava minha mãe e ajudava aquelas pessoas que ali estavam, fazendo uma troca de energia. É usar a nossa vontade, a nossa fé, a conquistar aquele caminho que nós estamos vivendo. Isso faz com que a nossa fé seja produtiva. Isso faz com que a gente construa algo. Eu dei alguns exemplos em que a gente vai aprendendo. Você vai pegando detalhes dessa história toda. Assim foi com a Andréia, assim foi com a Portela, assim foi com todo o processo que nós estamos vivendo. O seu Luiz, que era meu xará, e também era xará do meu pai.
Nós fomos trocando, convivendo com eles. Foi muito interessante perceber essa dinâmica toda de desenvolvimento, de crescimento, como é que as coisas vão evoluindo, e que vão aparecendo na nossa frente, dando oportunidade para a gente construir, para a gente desenvolver. E a gente nem percebe. Você pensa que foi fácil para você montar o Guilherme? Não foi. Ela foi aprendendo no decorrer do tempo. Conviver com o bálsamo não é uma coisa fácil. Sabe? Pois é. Mas ela foi aprendendo, ela foi vencendo. E ela foi conseguindo conquistar. Luiz, ele é mais Campos do que Bálsamo, é fácil viver com ele. É, você suspeita. Se a mãe dele se suspeita. Tá? Então, na verdade, a gente vai aprendendo. O Jean tem uma paciência de Jó com o André. De vez em quando você vê a carinha dele lá, o André tudo de coisa amarrada na cabeça, dançando o carnaval no meio da rua, e ele só olhando. Só passando ali do lado. Tem que ter paciência, não tem jeito. Luiz, posso falar uma coisa? Sabe? Eu não sabia desse detalhe dos avós, esqueci. Mas foi uma abertura de caminho para ele ser auxiliar militar mal. Ele lá para o projeto. Porque se eles não aceitaram nenhum dos dois, desculpa, José, a nenhum dos dois aceitar. Então, o fato deles terem essa possibilidade, né? Foi uma abertura de caminho para o trabalho que foi feito com ele. Ele estava muito mal. Sim, eu também fui A várias gente vezes não lá. sabe disso, eu falo respeitar. Mas se Até o finalzinho da vida dela, assim, o seu pai não quis me vender a casa. Falei assim, dá bem, né, Ziti? Aí, se você tivesse vendido a casa, nós não estávamos amigos como nós estamos agora. Aí ela parava e olhava para minha cara. Você tem razão. E tocava o barco. O mundo nos dá oportunidades incríveis. Faça que a gente use. Agora, não use a sua fé como uma muleta vantajosa. De vez em quando, o povo usa essa fé como muleta. Entendemos dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa, que nos ajuda somente nas nossas etapas difíceis. Nem providência de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Ter fé a escutar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós e, acima de tudo, é o de ter discernimento de tudo que está absolutamente certo. Exatamente o que eu acabei de fazer com o André agora. Vamos identificar aquilo que realmente aconteceu. Vamos perceber a pouca oportunidade que foi nos dada. Como disse a Esma, vamos perceber que agimos sem pensar naquele processo de cara, mas todos nós agimos pelo bem daquele núcleo e da necessidade que aquele núcleo ia ter em breve. Então, ela não é um negócio que eu vou tirar da gaveta só quando está me interessando. Né? Eu não vou lá pegar para poder negociar com o santo para ele resolver o meu problema. Né? Tinha uma amiga da Sandra, da Edna Boca aqui, certo? Que frequentava lá a primeira casa espírita do Cari. Né? E ela vinha toda sexta-feira, ela entrava. No primeiro momento a gente não entendia, eu ficava bravo. Mas ela entrava e ela ficava lá rodeando ela, Robina e Companhia Limitada, porque ela só queria uma coisa. Ela queria que o espírito dissesse para ela se o inquilino ia sair da casa ou não sair da casa. E cada vez ela pegava um lá e começava com a historinha do inquilino que ia sair da casa e ia sair da casa também. Senhora, é bastante idade, e era vizinha do Cáritas, né? A casa dela era próxima do Cáritas. Ela tinha um bazar que chamava Cáritas. Aí eu disse, um dia o pessoal estava reclamando comigo, a mulher estava brava comigo.
acabei de eu ter ido nessa da casa, que ela não gosta da inquilina, que não sei o quê. E eu comecei a parar para pensar, falei, espera aí, algo está estranho nessa história. A mulher não sai daqui e vem com essa mesma história. O bazar dela já existia antes, nós vimos para cá e já chamava Caritas. Aí nós trazemos e botamos o nome na casa de Caritas. Era coincidência? Não foi. Alguma coisa está acontecendo nessa história. O que aconteceu? Eu fui visitar a loja dela. Né? Levei Dona Alvira de vez para cada tarde. Vamos lá, vamos visitar a casa dela. Foi muito interessante entrar dentro da casa dela. Ela era uma mulher extremamente só. Ela não vivia com ninguém, não tinha ninguém que morasse lá com ela. Ela tinha o bazar, era um bazarzinho que ela tinha embaixo, que ela ficava ali sentada, e o objetivo do bazar era ela conversar com o povo que passava na rua. Então, ela tinha uma cadeirinha perto da porta do bazar, e ela ficava, cada um que passava, ela cumprimentava, aí ela perguntava alguma coisa, ela começava a puxar a conversa, certo? Eu ainda brinquei com ela, falei, a senhora gosta de bater papo. Senão eu não vendo, né, doutor? Conversando comigo, eu sempre mostro alguma coisa que eles gostam. Ah, entendi. E assim nós fomos conversando. E ela virou, inclusive na região, ela virou meio de várias pessoas descobrirem o Cálices. Porque ela pegava, conversava com o povo na rua, na feira, em tudo quanto é lugar que ela frequentava, porque a casa dela era um negócio muito triste. Né? Um caso muito triste. E esta casa que estava alugada era uma casa que também era que ela também tinha recebido de herança, que era vizinha dela. E óbvio, acredito eu, que a inquilina já estava com ela por aqui. Né? Ela devia ficar cobrando, vigiando uma série de coisas aqui, porque a inquilina muito provavelmente tinha sorte, trabalhava, tinha uma vida corrida, tinha coisa, e não parava para conversar, nem para dar corda na conversa dela. E nós, até por obrigação do ofício, tínhamos que fazer. E isso foi vivendo e foi sendo vivido. E ela nos trouxe, na época, não sei se você lembra disso, ela nos trouxe o Antônio, que era um senhor já bem velhinho, que morava na rua de trás. Ele vinha com tranquilidade, com toda uma dificuldade, subia a escada devagar, lá tinha uma escadaria, entrava dentro de lá, e com o que nós estamos aprendendo com o senhor Antônio, não sei se ele pegou, se ele vai conversar com o senhor Antônio, nós, na realidade, fomos vivendo uma série de coisas com ele. Até um dia que o senhor Antônio sumiu. Aí todo mundo dentro da casa começou a zoom. E cadê o senhor Antônio? Cadê o senhor Antônio? Cadê o senhor Antônio? Cadê o senhor Antônio? Aí vamos atrás do senhor Antônio. Aí descobrimos o senhor Antônio muito doente, né? Dentro lá da casinha que ele morava, e sozinho. Quem estava cuidando dele era um rapaz que trabalhava no estabelecimento comercial do lado, e estava ajudando. Aí eu me lembro que nós pedimos o telefone do filho e ligamos para esse filho. E aí começamos a conversar com o cidadão. Eles querem saber como o mundo é pequeno e as coisas começam a se demonstrar. Conversa daqui, conversa de lá, conversa daqui, conversa de lá. O rapaz veio, agradeceu, se sentiu todo constrangido, porque fazia não sei quanto tempo que ele não aparecia para ver o pai, e essa história tudo. Aí nós descobrimos que tinha um outro casal dentro da Caritas, que frequentava o Caritas na época, que na realidade era primo dele. Ou seja, o senhor Antônio era tio desse cara, também da moça desse casal. E aí as coisas começaram, nem eles aqui entenderam que aquilo estava acontecendo, nem que nós nos conhecíamos, que eu conhecia
seu Antônio e nem o casal. O casal ia lá, seguiu o passo, ia embora, ficava dentro. O seu Antônio não. O seu Antônio ficava lá, ele contava o caos. Quando ele não ia durante o dia. Quando tinha bazar, o seu Antônio vinha sempre visitar a gente. Como a senhora do outro bazar também. Ela entrava lá no bazar do Caritas, dava uma volta lá dentro. Ela fazia uma pesquisa para ver se tinha alguma coisa que interessava a ela. Né? Mas também nós descobrimos que ela comprava algumas coisas e ela dava para quem ela achava que precisava. A gente vai aprendendo. Não, eu não vou buscar fé, né? Só na hora da dor de barriga. Eu vou buscar fé e escutar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. Que é o que nós como acabamos descobrindo. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Nós estamos ali sendo orientados, tendo uma oportunidade de entender por que aquilo aconteceu, sem que a gente tivesse a mínima ideia de que aconteceu. A gente vai tocando as coisas e vai percebendo que tem muita coisa para a gente viver e aprender. Já sei, André, que está na hora de eu acabar. Isso. No universo nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência, nada mais é que a vida articulando caminhos, para que possamos chegar onde estão os nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. Vamos parar para pensar nisso, gente. Vivemos uma sociedade tão confusa nesse momento. Temos uma série de coisas acontecendo à nossa volta que nos assustam. A gente não entende o porquê que isso está sendo vivido. As pessoas extremamente agressivas. Né? Crianças são mortas sem maior nem menos sentido. Temos uma sociedade que está precisando se transformar. Está precisando acordar por uma série de coisas. Alguma coisa está nos articulando um caminho novo. Está nos convocando a pensar dentro dessa estrutura toda, a pensar nesse caminho novo, a construir o nosso caminho novo, a acreditar que tudo que nós estamos plantando, ou que estamos com dificuldade de plantar, vão transformar a nossa jornada. Seja ela como for, seja aqui ou do outro lado, mas nós vamos transformar alguma coisa. E vamos construir alguma coisa nesse caminho. Esta é a energia maior que a gente sente dentro da gente. E seremos capazes de transformar. Seremos capazes de comungar um novo momento. Que a gente nunca imaginou. E a gente vai sentindo, quando vai convivendo com as pessoas, de algumas coisas que você nem imaginava. Nesta festa de aniversário do centro que eu fui, de repente tinha lá um companheiro, conheço no movimento espírita há muitos anos, tá? Ele virou para mim e falou assim: posso te contar uma coisa? Pode. Eu estou com 64 anos. Sim. Ainda brinquei com ele, você está muito jovem, já sou 10 anos mais velho que você. Aí ele disse assim: não, mas o problema é o seguinte, eu vivo há 11 anos com uma pessoa, só que agora eu resolvi casar com ela. Você acha que eu sou muito louco? Falei, louco por quê? Porque eu descobri que eu não quero ficar longe dela e que eu quero deixar alguma coisa para ela. Então eu quero casar com ela. Eu falei assim, e quando é que vai ter o grupo? Aí ele começou a rir e falou, acho que vai ser agora, em novembro. Eu, já estou torcendo. Minha banda diz que eu estou vibrando com a sua decisão. Se isso é importante para vocês dois, vocês acreditam que estar juntos nesse momento, isso é importante? Vão em frente. Vivam o que vocês estão querendo. Mas ele é 10 anos mais novo que eu. E aí não quer dizer nada.
Aliás, meu filho, depois dos 50, importa se você tem 10 mais, 10 menos, nós somos terceira idade do mesmo jeito. Né? Então, na realidade, tudo vai depender de como é que a gente vai encarar as coisas que vão acontecer daí para frente. De vez em quando a gente vai ter umas dores, né? Porque a gente vai entrar na idade do condor, né? Mas isso vai tocando para frente. Então, vai casar? Quer casar? Vai em frente. Vai ficar feliz sendo casar? Eu queria contar isso para você e enrolei várias vezes de passar no Caritas e te contar. Aí te encontrei aqui e resolvi te contar. Tem toda a nossa minha vibração positiva. Isso é um momento no meio de uma festa que não tinha absolutamente nada a ver, não é uma pessoa que conta todo dia, às vezes só em eventos do movimento espírita, e ela teve a necessidade de vir me trocar, contar essa história. Por que não? Vamos tocar para frente? Viu, André? Com 64 anos, ele já resolveu a vida dele. Aqui não está em tempo. Vamos lá. Caminho preparatório. A criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente um bem maior, definitivo para si mesmo. Será que é diferente essa história? Vamos pensar nisso. Olha para a sua vida e veja quantas coisas se desencadearam e perceba tudo aquilo que parecia negativo, vai descobrir que é apenas um caminho preparatório para alcançar o que você precisa. E assim, várias pequenas situações vão se transformando, vão construindo novas ideias, novos momentos. Essa é a minha briga eterna com o irmão. Transforma a coisa, faz a coisa crescer diferente. Mas vamos em frente. Renovação. Em face dessa realidade, a fé aperfeiçoada faz com que possamos avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. No final de um ciclo, nossa energia declina para logo em seguida reunirmos mais forças para uma nova incursão inovadora. Nós estamos vivendo isso na sociedade, estamos vivendo isso no mundo, estamos vivendo isso dentro das nossas casas. São ações que estamos aperfeiçoando e que vão permitir a renovação do mundo que nos serve. Principalmente se nós cuidarmos dos pequeninos, se cuidarmos, ajudarmos as crianças. Elas vão viver essa renovação com mais intensidade que nós. Vamos estar preparando um novo mundo para elas. Porque o que nós recebemos nem sempre deu certo. Vamos aprender mais. Quem sabe aí nós não tenhamos todos na fé produtiva. O ser humano de fé não é crédulo, ele não é fanático, é antes o indivíduo que distingue os lucros e vantagens inseridos no processo da vida. Compreende a sequência dos fatos interconectados, aprimorando-se paulatinamente para intensificar sua estabilidade e harmonia, e, como consequência, seu engrandecimento espiritual. Sério, compreende a sequência dos fatos interconectados, aprimorando-se paulatinamente para intensificar sua estabilidade e harmonia. E, como consequência, seu engrandecimento espiritual. Nós vivemos num mundo de ansiosos. Queremos para ontem. Sabe-se lá quantas encarnações você já está trabalhando nisso? Quantas vezes a Edna disse que eu botei ela lá e matei ela lá no Egito. Então, na realidade, quantas encarnações a gente está vivendo nesse processo? Tentando descobrir o que é fé,
né? Descobrir aquilo que nós estamos tentando construir e criando isso de uma forma positiva, paulatina. As coisas não vão mudar do dia para o noite. Mas a gente precisa primeiro encarar o que mudou já, o que já se transformou, o que nós já construímos e como é que nós podemos fluir com essa construção para aqueles que nos cercam. Certo? E por que algumas pessoas difíceis ainda estão ao nosso lado? Que talvez nós tenhamos que aprender com elas a ter paciência ainda, a ter compreensão, a saber entender, né? Dar a mão quando necessário, né? Seja ela quem for. Então, vamos aprender com isso. Né, André? Vai ter falar. Né? Pessoa que está difícil, que é difícil estar observado, ele é o fiscal da tua evolução. Exatamente. Está fiscalizando você para você cumprir. Tá? Se fosse tudo fácil, Por isso que os meninos têm que me aguentar. Não é fácil. É. De vez em quando eu boto eles umas frias, que eles falam, olha, já veio. Mas deu certo, não deu? É. Tirou, o outro era tímido que deixou de ficar tímido. É. Cai aqui na minha mão, você vai ver que eu faço você fazer. É. Conclusão. Devemos compreender que o poder da fé realmente transporta montanhas e que para o espírito nada é inacessível. Pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Fácil não, mas real. Quando nós ampliamos a nossa consciência do que é essa fé que nós estamos vivendo, daquilo que está fluindo dentro de mim, e principalmente eu só vou ter fé no Altíssimo se eu acreditar em mim. Se eu não acreditar em mim, não vou ter fé em nada. Vai ser só da boca para fora. Eu tenho que acreditar nos meus anseios, eu tenho que acreditar nos meus sentimentos, eu tenho que acreditar nas minhas escolhas, tenho que ter consciência dela. E aí eu vou ter firmeza e fé suficiente para poder ajudar o próximo. Me ajudar dentro do contexto em que eu vivo. Então, nós vamos ter consciência, ao ampliar nossa consciência na fé. Virá a serenidade íntima, que conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Naquele momento, é aquela forma que tem que ser. Naquele momento, é aquilo que nós temos que ver. Talvez nesse momento, cara, vocês precisam mudar de cada um. Aí já tem a boca tem os ataques. Eu falo essas coisas. Na verdade, é um momento. É um momento de transformação, é um momento da gente parar, é um momento da gente pensar, é um momento da gente até avaliar o que é que nós estamos fazendo aqui. Vai valer a pena transformar essa história? Para mim, vale, será que para todo mundo? Então, vamos pensar nesse processo e transformar a nossa fé numa válvula. Esse livro, a bibliografia, esse texto vem do Evangelho segundo o Espiritismo e da renovação, do livro Renovação das Atitudes. É um livro muito legal, da Francisco do Espírito Santo Neto, que é o médium, espírito pelo espírito de Hamlet. E o resto é só detalhe, certo? Na verdade, é estar vivenciando um pouco dessa ideia. Da outra semana, nesse mês, que parece, final do mês passado, eu falei, trouxe Joana de Ângeles, e falei dos valores morais e dos valores sociais. Hoje eu quis trazer da fé, porque as coisas se interligam. E assim nós vamos construindo a coisa pouco a pouco, aprendendo pouco a pouco. E os meninos completam o resto. Ainda bem que ainda dá para chamar você de menino.
Então vamos pensar nesse assunto, gente. Agradeço a gentileza e a paciência de vocês comigo. Até a próxima. Vamos todos respirar nesse momento, fechar os nossos olhos e sentir que a cada expiração a nossa mente se aquieta, o nosso corpo se aquieta, os pensamentos vão ficando mais escassos, permitindo assim que a nossa mente se conecte com um plano maior. E em conexão com o plano altíssimo, agradecemos ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana, aprendendo, interiorizando esses aprendizados, para que, como a Lucia disse, possamos fazer a nossa caminhada interna rumo ao progresso. O progresso, o caminho nem sempre, às vezes, é claro, o caminho nem sempre pode ser reto. Nós nem podemos saber o que podemos ter adiante, mas uma certeza a gente pode ter de que em prece a gente vai seguindo o nosso caminho. Sem temer as preocupações, sem temer os perigos, porque a comunhão com Deus funciona como um farol, iluminando o caminho adiante, para que possamos sempre seguir nas melhores escolhas. Ó Pai amado, nosso muito obrigado pela proteção, pelo amparo, pela saúde que estamos e pelos aprendizados da vida. Que os nossos amigos espirituais estejam aqui conosco nesse momento, nos preparando para o passe e nos acompanhando durante toda essa semana. Que assim seja.